Olá, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens que é Você Sabe? E nós fizemos uma primeira pergunta: quem é Deus? Você sabe quem é Deus? E nós demos algumas respostas. Neste novo momento nós estamos perguntando: você sabe quem é Jesus? Nós vamos trabalhar hoje o primeiro ponto, o início de quem é Jesus. Então, se você tiver uma Bíblia aí, eu vou ler Gálatas, capítulo 4, a partir do primeiro verso, e você acompanha comigo. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós vemos aqui um versículo muito conhecido que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O que significa isso, na plenitude? Se nós pegássemos apenas a palavra plenitude, nós veríamos que é a ideia de algo completo, né? Pleno, algo cheio. No nosso caso, algo exato, no tempo devido. Que tempo devido é esse? Se nós lembrássemos um pouco antes, Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, ele vai ter um sonho de uma estátua. E Daniel, ao interpretar, vai dizer que é uma sucessão de reinos. E na sucessão de reinos, Daniel 2,44 vai dizer o seguinte: no tempo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. O versículo continua, mas todos nós entendemos que esse reino que Daniel está dizendo é o reino de Deus. E ele se dá quando? Ele se dá na medida desses reinos. Que reinos são esses? Se a gente lembrar, a cabeça de ouro é a Babilônia. A Babilônia é o primeiro império. E o que a Babilônia fez para se merecer um destaque? A Babilônia trouxe o povo judeu para o cativeiro. Foi juízo de Deus sobre o povo do Reino do Sul, sobre os israelitas, para que eles se voltassem ao Deus de Israel, largassem a idolatria, largassem os seus ídolos e se concentrassem em Deus. Na dor, Israel aprendeu a adorar a Deus. E aí, quando chegou o segundo império, que é o Império Persa, que é basicamente o império onde termina o Antigo Testamento, os livros da Bíblia terminam basicamente quando o Império Persa está dominando sobre o mundo. É no Império Persa que os judeus voltam da Babilônia para a terra de Israel. A volta com Zorobabel, ele volta e constrói o templo. Neemias volta e reconstrói os muros. E Esdras volta. E ele vai dar ordem ao culto, colocar os levitas de novo na função de cuidar do templo, do levita da linhagem de Arão para fazer os sacrifícios. Ele vai restabelecer o culto. Alguns vão dizer que Esdras foi o primeiro fariseu da história. Enfim, mas esse Império Persa então já agrega valores de deixar o povo voltar. Depois do Império Persa, toma um novo império diante do mundo, que é o Império Greco-Macedônico. E se você lembrar de história, você sabe que Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, ele então toma o império e ele é o grande conquistador da época. E é interessante porque isso vai fazer todo sentido para Jesus, porque essa conquista de Alexandre o Grande em tantos lugares leva consigo a cultura grega, a língua grega. Então o mundo inteiro
começa a ter um idioma. Todos começam a falar a língua grega. Isso é importante, muito importante na mensagem de Jesus. E nós já vamos saber o porquê. Depois do Império Grego, ou Greco-Macedônico, surge então o Império Romano. E no Império Romano, a grande contribuição do Império Romano para Jesus são as estradas. Antigamente era muito difícil se caminhar por aquelas bandas, mas quando o Império Romano tomou conta, eles criaram estradas. Aliás, toda estrada leva a Roma. Toda a estrada levava você a Roma e Roma a todos os lugares da Terra. A viagem que era tão longa começou a diminuir de tempo. Isso é importante para Jesus. Vamos entender o porquê? Porque imagina só, se Jesus chega e ele fala só o hebraico, uma língua que só o povo dele fala, a mensagem de Jesus seria um pouco limitada, ou o alcance da mensagem de Jesus, melhor dizendo, seria limitado. Alcançaria um povo, mas demoraria ainda mais para chegar a outros povos. Se não tivesse boa estrada, as caminhadas de Jesus demorariam mais. Principalmente depois de Jesus, pensando aí no apóstolo Paulo, suas viagens missionárias seriam bem mais difíceis. O que é importante também é que o povo já estava sofrido pela Babilônia, estava de volta por causa do Império Persa, e tem um templo bem ralo. É Herodes no Império Romano que vai construir um templo mais bonito, vai dar uma boa melhorada no templo. E aí Jesus chega nesse momento, e o povo que deveria gozar da sua liberdade está escravo novamente. O Império Romano ele está escravizando Israel. Israel tem um rei político, e esse rei político, quando eu digo rei político, porque, por exemplo, Davi é muito mais que um rei político. Ele é um rei que ouve Deus. Então ele é um rei que transmite a mensagem de Deus. Herodes é apenas um rei que ele quer mais os favores, quer mais agradar a Roma do que qualquer outra coisa. E nesse sentido, quando Lucas vai iniciar a sua narrativa, ele vai dizer que no tempo que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. O que significa isso? Significa que o templo estava corrompido. Quando você inicia o Novo Testamento, o Antigo Testamento ele está coberto por um véu, onde só os fariseus podiam interpretar, só os fariseus, só os acadêmicos, os saduceus, só a alta cúpula podia interpretar. Você tem um templo que está corrompido, 2 sumos sacerdotes, isso é impossível. Foi estabelecido por Deus um sumo sacerdote da linhagem de Arão. Agora nós temos 2 sumos sacerdotes. Está uma bagunça. Não é à toa que depois nós vamos ouvir o relato de Jesus a purificar o templo. Mas é nesse tempo que Paulo está dizendo que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Ora, nós poderíamos questionar Paulo e dizer: Paulo, esse tempo não é um tempo de Deus. Um tempo onde o povo está escravo novamente, onde o povo não está seguindo as leis, onde o rei é vendido para Roma, onde o templo tem 2 sumos sacerdotes, onde o sinédrio, que seria o lugar de juízo, está corrompido. Que tempo é esse? Que perfeição é essa de tempo? Não é a perfeição, até porque ninguém ia conseguir esse tipo de perfeição humana. É a perfeição no sentido divino. As coisas estavam propícias para o Cristo vir. As estradas, uma língua que estava atingindo quase todos. Aliás, os próprios hebreus já tinham uma Bíblia chamada Septuaginta, que era na língua grega. Então eles estavam bem familiarizados com o grego. Todo mundo já estava bem familiarizado com a cultura grega, familiarizado com as novas ruas pavimentadas. Lógico, naquele tempo, não pensa pavimentação como nos dias de hoje.
mas é nesse tempo onde a mensagem de Jesus vai se propagar mais rápido. É aí, Jesus chegou. E agora nós temos o Emanuel, o Deus que se fez carne, nascido de mulher, conosco, se esvaziou e se humilhou e veio em forma humana, está na terra, passeando pelas ruas de Jerusalém. A poeira está no seu pé, a cultura está diante dele, o Cristo está andando pelas estradas. E o que nós devemos fazer? O que ele veio fazer? Qual foi a grande mensagem desse Cristo? E por incrível que pareça, nós não dizemos muito sobre isso, mas nós estamos acostumados a dizer que Cristo veio para dar salvação. Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para a gente morar no céu. Tudo isso é verdade, mas se pensarmos e se olharmos, o que Jesus mais pregava não era o céu, não era o inferno, não era a salvação. Mateus 4,17 vai dizer que Jesus começou a pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Marcos 1,15 é mais enfático: chegou o tempo, completou e é chegado, o reino está entre nós. E Jesus vai o tempo todo falar do reinado de Deus na terra. E quando eu digo reinado, porque o reino ele é subjetivo, o reino ele tem limitações. Quando você pensa no seu território, no seu bairro, ele tem fronteiras. Mas o reino de Deus não tem fronteira, por isso que é reinado. Aonde Deus habita, ele reina, e ele, então ele não tem fronteiras. É onde o seu coração permitir que ele entra, e aonde ele quer entrar, ali é o reinado de Deus. Ali se estabelece o reinado de Deus. E ele vai falar o tempo todo sobre esse reinado de Deus. E quando ele termina Atos 1,3, vai dizer que ele passou 40 dias e 40 noites pregando acerca do reino de Deus. O reinado de Deus está na terra, porque Deus está na terra, Deus é o reino de Deus, à medida que Deus está transmitindo o reino de Deus. Quer saber mais sobre o reino de Deus? Quer saber mais sobre Jesus? Quer saber mais sobre essa mensagem gloriosa? Acompanhe-me nos próximos episódios, ok? Agora tenho 3 perguntas para você compartilhar com a sua família, com seus amigos, com quem estiver assistindo esse vídeo com você. Primeiro, o que seria um tempo exato para você? O que seria uma plenitude do tempo para você? Número 2. O que significa reino de Deus ou reinado de Deus para vocês? E terceiro e último, como eu vivo como servo desse reino, desse reinado de Deus na terra? Que Deus te abençoe, boa reflexão, boa conversa. Hoje foi uma introdução, mas mesmo nessa introdução eu espero que você continue assistindo, porque Deus vai falar grandemente conosco através do reino, do reinado de Deus, da vida de Jesus. Que Deus te abençoe.